Bom dia a todos. Nesta 15ª edição das Oficinas Singulares, convidámos o José Louro para conversar. O José Louro nasceu em Lisboa, licenciou-se em Design Industrial, nunca exerceu o ofício e em 2006 concluiu o mestrado de Desenho na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. E desde então desenha quase todos os dias em pequenos cadernos, desenha tudo o que vê. Faz parte do movimento Urban Sketchers desde o início, sendo um dos fundadores da Associação de Urban Sketchers de Portugal. É professor de artes visuais no ensino secundário e formador na área do desenho. Admira ilustradores americanos dos anos 60 e 70 que se afastaram do estúdio e de um tipo de ilustração conservadora e idealizada, procurando na observação direta no terreno a inspiração para as imagens que lhes eram encomendadas pelas revistas de topo americanas, dando início ao jornalismo visual. Em Portugal, admira o trabalho de todos aqueles que se afastam de um tipo de abordagem gráfica convencional e formatada, procurando e arriscando soluções originais e refrescantes. Aqui ver. Bom dia, José. José Louro. Obrigada por estares aqui. Eu acho que hoje é a nossa segunda tentativa, hoje com mais sucesso, porque não estamos com problemas em direto. Ora, diz-me lá o que é isso de desenhar convencionalmente ou formatadamente? É uma boa pergunta de início. Olha, eu acho que do desenho tem talvez seja o único meio que nós dispomos, dentro daquilo que são considerados as artes visuais, digamos. O desenho é talvez a única ferramenta que nós temos de conseguir filtrar a realidade à nossa maneira. Também, quer dizer, na fotografia também acontece isso, e no cinema e por aí fora, na literatura, mas quer dizer, o desenho é, nesse sentido de transformar aquilo que se vê, é muito poderoso. E nós devemos aproveitar essa possibilidade, exatamente saindo fora daquilo que é, ao fim e ao cabo, também o que se espera mais do desenho, que é uma simples imitação da realidade, porque as pessoas, quando dizem que não têm jeito para desenho ou que têm medo de desenhar, o que elas estão a dizer é: o desenho que eu vou fazer não vai ficar igual àquilo que eu estou a ver. Pronto. Isso é o que eu digo, o formato, digamos, mais tradicional do desenho. E nós devemos atuar ao contrário, não é? Porque temos essa possibilidade e é isto. Devemos aproveitar o desenho, os seus meios básicos, para conseguir exatamente afastar-nos daquilo que estamos a ver. E aquilo que os olhos veem, aquilo que os nossos olhos veem, aparece no desenho. Isto é uma frase que não é minha, mas é muito verdadeira, não é? José Louro, tu és formado em design industrial, hoje em dia és professor, e como é que se passa do design industrial para esta coisa dos cadernos e para este bichinho que, ao fim e ao cabo, faz parte integrante da tua vida? Olha, Alexandre, eu tirei o curso de design industrial e utilizava, a ideia que eu tinha do desenho era uma ferramenta do projeto, era uma coisa operativa, não é? Era uma maneira de buscar soluções para um determinado problema. Era isto, a noção que eu tinha de desenho. E por acaso, e foi mesmo por acaso, inscrevi-me no mestrado em desenho, na primeira edição que houve, já lá vão muitos anos, em 2001, e pronto, e a partir daí percebi duas coisas. Primeiro, que não sabia nada sobre desenho, não é? Principalmente a nível da teoria, não é? Não sabia nada.
E segundo, e aí sim foi uma coisa que alterou a minha vida até hoje, o mestrado pôs-me em contacto com o caderno, com o diário gráfico. E a partir daí, se me perguntas assim, qual foi a lição mais importante que tu retiraste desses anos todos a estudar desenho, foi perceber que podia alterar a percepção do cotidiano, que é uma coisa muito banal, não é? Muito simples, muito banal. Eu podia alterar essa, podia estar na vida de outra maneira, mas isso só porque eu tinha um caderninho que é portátil e por aí fora. Pronto, a partir é só para acabar, a partir daí o design, o campo do design, que já estava afastado, muito afastado da minha vida, ficou completamente, nem sei onde é que anda. Neste momento não sei onde é que anda, até porque me dediquei depois ao ensino, não é? E como tu sabes, não nos resta muito tempo livre. Mas eu sei muitas coisas, assim, mais ou menos, nos enriquecem. Não quer dizer que o ensino não nos enriqueça, atenção. E daí para o grupo Urban Sketcher e posteriormente a Associação Urban Sketchers de Portugal, queres nos falar um pouco desse início Foi, foi também, olha, foi também um bocadinho por acaso. Tudo coincidiu a minha entrada para as Belas Artes e para esse novo entendimento daquilo que era o desenho, com duas coisas. E vou dizer a mais importante: o aparecimento dos blogs, a ferramenta blogger na internet. E porquê? Porque eu comecei a conhecer pessoas que também andavam a desenhar na rua, não é? No terreno, através da internet, através dos blogs que essas pessoas utilizavam para publicar os seus desenhos online. Portanto, a internet foi grande amiga do movimento dos Urban Sketchers. É talvez a nossa melhor aliada, por tudo, não é? Até pelo seguimento que a coisa teve, a nível global e por aí fora. E ao princípio éramos meia dúzia de amigos que andávamos a desenhar na rua, e às tantas percebemos que aquilo que nós fazíamos, que era uma coisa completamente informal, completamente descontraída, era muito atraente para pessoas que também andavam à procura de uma ocupação que as libertasse, por assim dizer, para ser assim um bocado poético, que as libertasse do peso do cotidiano. Mesmo pessoas fora da área do desenho. E isso é que é mais interessante, e continua a ser, não é? No movimento dos Urban Sketchers. É esta capacidade que o desenho tem de tornar a nossa vida mais interessante, com meios muito básicos, e agora sim é preciso sublinhar isto, e sem ser preciso saber desenhar. E pronto, depois a associação surge mais tarde, só por uma razão, é porque nós começámos a ter contactos com entidades, com câmaras, juntas de freguesia e por aí fora, e precisávamos ter qualquer coisa formalizada, não é? Para esses contactos serem, digamos, oficiais. E pronto, e a partir do momento que a associação é criada, o trajeto depois é conhecido por toda a gente, não é? Até aos dias de hoje, eu acho que o espírito dos Urban Sketchers se mantém, e bem, que é ser uma coisa altamente inclusiva, paralelamente com outra, digamos, outra parte do movimento, que é aquele que é mais utilizado para encomendas, jornais, exposições. Quer dizer, há aqui no movimento dois grupos, dois grandes grupos, não é? Dois grandes grupos, que é as pessoas que estão lá e bem, porque gostam do desenho, gostam dos encontros e gostam de manter essa relação, embora sejam de outras áreas, e há também gente que é convidada depois para fazer uma série de coisas porque faz aquilo um bocadinho mais à séria. Pronto. Mas isso é completamente pacífico, tem mais de 10 anos a associação, não é? E o movimento também, muito mais ainda, e as coisas sempre conviveram, e acho que não há problema nenhum. Essa é uma grande qualidade do grupo em Portugal, sobretudo em Portugal, que é essa ideia que davas há pouco da inclusão, que é o poder de facto abraçar pessoas de todas as áreas
e com níveis de conhecimento diferentes em relação ao desenho. Portanto, não, aqui nos Açores o grupo também é um grupo inclusivo, não é? Portanto, fazem parte do grupo as pessoas que vão perdendo a vergonha e que se vão aproximando e vão tentando ultrapassar as suas dificuldades através dos encontros e da partilha que existe entre todos. José Louro, fizeste uma seleção de desenhos. Nós vamos começar com este. Eu devo dizer-te que vou acompanhando ao longo dos anos, tenho vindo a acompanhar as tuas publicações, e há uma característica que se vai repetindo anualmente. Aliás, não é anualmente, tem muito a ver com a rotina da escola, não é? E das reuniões, que é esse registro dos colegas e das reuniões. Eu vou-te pedindo que fales dos desenhos à medida que os formos aqui apresentando. Uma das características do teu registro é ele ser sempre muito rápido e usar poucos recursos. Normalmente usas o lápis de cor e o marcador. Portanto, e grafite também, tenho visto algumas coisas a grafite, mas não... Porquê esta escolha de materiais e depois, e já agora aproveitas para falar também deste desenho, está bem? Porque tanta leveza, não é? Sim, tu acabas por levar isto na algibeira, não é? Uma das coisas que me deslumbra, que me encanta no caderno, é exatamente ser um caderno, é ser portátil, não é? E gosto muito de ainda potenciar essa coisa de me poder deslocar para qualquer lado sem ter que carregar muita tralha comigo. É claro que, como tu dizes, eu trabalho com uma caneta daquelas que se compram no hipermercado a 70 cêntimos e com 3 ou 4 lápis de cor. E tudo isto, esta coisa de trabalhar é um desafio para mim conseguir fazer coisas de uma maneira que seja minimalista, não só naquilo que faço, mas minimalista também nos meios que utilizo. Estão ligados. Está ligado, mas é propositado. Quer dizer, eu quero ter pouca coisa para conseguir fazer muita coisa. Não sei se explicar. Este desenho é um dos muitos desenhos que eu tenho feito realmente, como tu dizes, em reuniões, porque quer dizer, ninguém se mexe, não é? Como na praia, ninguém pode sair dali, na praia pode, mas ali das reuniões, como tu sabes, ninguém pode sair, então aquilo está ali tudo disponível e a coisa funciona. Este desenho, apesar de parecer que é um desenho rápido, ele não é assim tão rápido. Ele é um desenho que é uma espécie de... O equivalente estás a ver aqueles filmes documentários da vida selvagem, quando o predador está à espera da presa e aquilo leva tempo, e depois há uma tentativa falhada, depois há outra tentativa, depois há um erro, depois há uma sobreposição, e é aquilo que se nota. Este tipo de desenhos, não só os meus, onde há esta fragmentação das formas e esta disseminação das formas, não é? Pela folha, onde as coisas estão mais ou menos inacabadas, é um tipo de desenho que marca fortemente aquilo que é a dimensão temporal dos desenhos, não é? Nós olhamos para este desenho, penso eu, que é muito difícil falar daquilo que faço, mas nós olhamos para um tipo de desenho e dizemos assim, isto está ali tempo, não é? Está ali tempo gasto para aquele desenho. Quanto àquilo que eu quero, para além de me libertar, não é, daquela coisa do cotidiano escolar, que é uma coisa muito previsível, muito controlada e não sei o quê, eu sempre utilizei o diário gráfico para tentar libertar desse ambiente. Para além disso, quando faço estes retratos, o que eu procuro é sempre fazer, apesar de eu conhecer muito bem as pessoas que estou a desenhar, é tratá-las sempre como se fossem estranhas. Então, o que é que eu faço?
procuro indícios físicos que possam, de alguma forma, significar ou conduzir àquilo que é que o retratado, que a pessoa que está a ser retratada, seja psicologicamente. Quer dizer, o que eu procuro é que como é que eu consigo que aquele sapato de vela vermelho, aquela calça vermelha, aquela camisa às riscas, aquela perna traçada e por aí fora, como é que eu consigo explicar que tipo de personagem é aquele que está à minha frente, a nível das suas características físicas, claro, mas também muito psicológicas. É quase como se fosse tipo uma busca para uma personagem, para um guião de banda Oh, desenhada. Zé, eu aqui, quando tu falas nas características psicológicas, eu vou-te mostrar um desenho que tu não me selecionaste, mas é um desenho que eu. Ah, é uma surpresa. É um desenho que eu acho particularmente bonito. Não é que o desenho tenha que o ser, mas é um desenho que faz um pouco isso e cria uma interioridade. Vamos lá ver se eu consigo. Este desenho, eu julgo que tu estás aqui a representar o arquiteto Cisa Vieira, não é? É um É. desenho que eu acho. Eu costumo mostrá-lo aos meus alunos. Devo dizer-te. Olha, isto é por acaso, não estava nada à espera disto. Isto é um desenho do Cisa Vieira que foi feito em Veneza, numa Bienal de Arquitetura, em que Portugal era convidado. O Cisa Vieira era e é, e eu só tive na altura é que senti isso, uma super estrela, Alexandra. Ele em Veneza estava constantemente rodeado de gente que queria quase tocar nele, percebes? Quer dizer, nós em Portugal conhecemos o Cisa Vieira, mas se o encontrar num restaurante, nem sequer vou ter, não lhe dirijo palavra, não sei. Bom, ele em Veneza, aquilo era uma loucura. Então o desenho que tu mostraste, o que queria representar era uma espécie de. Porque ele está velho, o Cisa Vieira está muito velho, não é? E eu senti, quando estava a fazer aquele desenho, um certo cansaço, principalmente dessa sua exposição pública. Portanto, tentei isolar o Cisa Vieira de maneira quase. Mas foi um desenho. Agora olhei para o desenho, não estava lá à espera disso, e consegui. E isso é uma coisa muito engraçada dos desenhos, né? Talvez com a fotografia não aconteça tanto, que é como perdemos tempo naquilo, temos cá na base de dados toda a informação que nós recolhemos na altura, não é? Quando estávamos a fazer o desenho. Muito engraçado. Também Ah, digo, também digo isso aos meus alunos. Se querem enriquecer a vossa memória e se querem transportar coisas boas para a vossa vida inteira, é com o diário gráfico. É isto. Olha, não sei se queres que eu diga mais alguma coisa sobre este desenho que estás não, eu aqui. vou passar agora ao próximo. Ahm, estas duas armas, uma delas potentíssima e muito nossa, conhecida, não é? Dizias tu no outro dia que isto funciona no caderno, sobretudo, não é? Esta relação entre os dois elementos e a ligação que eles estabelecem entre si. Porque é que isto funciona mais no caderno do que em qualquer outro suporte? Porque, porque o caderno, na verdade, não são dois retângulos que estão separados por uma linha, que é a costura do caderno. E essa linha atua como se fosse um fiel de uma balança, não é? Pronto. Então, tudo o que tu pões de um lado, que é uma meia página, tens que compensar do outro lado. E este desenho só funciona por essa razão. Porque se fosse uma folha solta, se não houvesse ali aquela costura no meio, era um desenho, digamos, pronto. Quanto ao desenho em si e quanto ao sítio onde ele foi feito. Mais uma vez, Alexandra, é um desenho que também funciona, não só por estar em caderno, mas porque não tem, digamos assim, efeitos especiais. Pois não. É um desenho que vai ao âmago, não é? Quer dizer, e ele é tão direto, tão direto, tão direto, porque nós reconhecemos os objetos, não é? Enfim, nós, pelo menos aquela geração, bom, não interessa, não vamos divagar.
Ele é muito direto porque tem tudo o que era desnecessário, redundante e que ia atrapalhar todo o ruído, foi tirado. E ele funciona também por essa razão. Quanto ao sítio onde ele foi feito, tenho que dizer uma palavra sobre isso, que é desenhar em museus. Eu, quando fiz em 2017 o Alfabeto Lisboeta, que é um curso que eu dou anualmente com o casal de Linhares, essa edição de 2017 foi dedicada inteiramente a museus de Lisboa. E eu descobri que desenhar em museus era provavelmente o melhor sítio, por outras palavras, o ambiente do museu, não é? Aquele lugar silencioso e carregado de uma atmosfera que é especial, potencia aquilo que todos nós desenhadores andamos sempre à procura, que é a viagem, não é? O sentido de viagem. Então, desenhar num museu é potenciar esse sentido, não é? Só, infelizmente, há museus que proíbem o desenho e há museus que só deixam fazer metade do desenho, porque não se pode entrar com aguarelas, mas também há museus que são muito amigos dos sketches, como por exemplo, tenho que dizer, o Museu do Oriente, o Museu Bordal de Pinheiro, aqui em Lisboa, o Museu Nacional de Arte Antiga, são todos museus que acolhem e que promovem e que pedem aos urban sketchers para fazer lá encontros. E é isso, a maior parte dos museus são, como diziam ontem, são grandes instituições turísticas. Os artefactos e as obras de arte que eles têm lá expostos contam a história da nação, da história com um H maiúsculo, não é? E muitas vezes esquecem as pequenas histórias que estão por trás dessa construção, dessa narrativa, daquilo que é a história da nação. E o Museu do GNR é um museu muito pequenino, com esses objetos que são também, enfim, simples, não é? Mas ao mesmo tempo, isso é importante, são agradáveis de desenhar, porque nós reconhecemos, há uma ligação entre nós, pelo menos entre mim e aquilo que estou a ver, e acaba por ser um museu que conta muito mais as histórias individuais das pessoas que fizeram a história, do que propriamente utilizar grandes efeitos especiais e grandes montagens e grandes acervos e grandes exposições para chegar àquilo que nós queremos, ou que eu quero, que é, mas o que é que está por trás disto tudo? Qual é a essência da coisa? E é isto. Tu aqui, quando adicionas o lápis, quando introduzes o lápis nesta página, também lhe adicionas um outro sentido que tem a ver, já com o teu olhar seletivo, não é? Hiper seletivo. E acabam os teus desenhos, quer dizer, fogem-te, eu acho que foge-te ao domínio aquilo que os outros podem depois ler da página, não é? Portanto, eu posso olhar para esta página fora do contexto e retirar daqui uma série de outras leituras, e eu acho isso incrível, porque é recorrente nas páginas aparentemente simples que tu desenhas. Vamos passar aqui a um outro desenho, não é? Há aqui uma vitrine que quase, na sequência desta tua lógica de passagem pelos museus, quase que parece também uma montra museológica, não é? É tudo o que está hoje nos centros comerciais, daqui a uns anos ou daqui a uns séculos já está nos museus, não é? A frase não é minha, do Andy Warhol, mas de facto tens razão, é muito curiosa essa tua abordagem. É um desenho que foi feito. Eu escolhi este desenho exatamente para ilustrar aquela parte da conversa que nós tivemos no início, que é esta função pedagógica que os urban sketchers, talvez seja a parte mais importante do movimento, seja esta divulgação do desenho através de sobretudo naquilo que nas ligações mais, digamos, mais há bocado utilizei o termo comercial, mas não gostei muito.
é muito engraçado este desenho. Eu vou-te explicar a história deste desenho rapidamente. Este é um desenho que é de 2016, que foi uma encomenda de um gabinete da Câmara de Lisboa, que se chamava Lisboa Encruzilhada de Mundos, e o gabinete propôs aos Urban Sketchers, lá está, uma encomenda, não é? Essa encomenda era uma reportagem que teve o nome de Narrativas de Interculturalidade, e o objetivo da reportagem era, na verdade, eram dois. Um era saber que tipo de empreendedorismo é que esses diversos grupos de imigrantes que habitam Lisboa se ocupavam, a nível principalmente de comércio, não é? E outra ainda mais interessante, talvez, que era quais os diversos tipos de cultos e como é que eram os locais de cultos, tipo, como é que as religiões eram praticadas por esses grupos de Por essas imigrantes. etnias, ao fim e ao cabo, não é? Etnias, sim. Por exemplo, este desenho que tu estás aí a mostrar, ele foi feito numa montra no Martim Muniz. E é uma montra, como está à vista, não é? Uma loja. É um local de cheiros diversos e intensos, não é? Mas isto é uma montra que é do exterior, porque isto é um centro comercial. Há lá dois centros comerciais, não sei se estás Eu estou a falar do Martim Muniz, não é? Há lá dois, eu esqueço mais vezes que vocês estão nos Açores, mas vocês conhecem bem a capital. E foi feito de fora, mas é um desenho, que ele não é bem um tipo de desenho que eu gosto muito de fazer, porque ele tem muita informação, é um desenho, digamos, muito literal, tem muita informação. Menos José Louro, dirias tu, não é? José Louro e mais aquilo que as pessoas gostam de ver num desenho, mas tem que ser porque era uma encomenda. Porque era uma encomenda, claro. As pessoas gostam de ver aquilo que é e não aquilo que é o pensamento do desenhador. É como as coisas são e é mesmo assim. E é um desenho que tem. É isso, é como te digo. Ele foi feito para a tal reportagem. Ainda está na internet. Se as pessoas tiverem um bocadinho de paciência para fazer uma busca, podem fazer, por exemplo, narrativas de interculturalidade e depois Urban Sketchers. E estão muitos desenhos publicados, até no blog, porque isto envolveu muita gente. Envolveu muita gente, envolveu muitos meios, porque depois houve uma exposição. Foi uma espécie de culminar deste projeto todo, ali numa galeria que era a Casa dos Mundos, ali ao pé da Assembleia da República, e teve por trás o nome do Eduardo Salavisa. Pronto, eu escolhi este desenho também para uma forma de tributo ao Eduardo Salavisa, que foi talvez, não foi o único, mas foi talvez o principal responsável para os Urban Sketchers serem hoje o que são, não só a nível daquilo que são, na verdade, que é um movimento que é popular, digamos, mas também a nível destas relações que ainda se estabelecem, destes contactos que há, digamos, mais institucionais, não é? Entre câmaras, juntas de freguesia e por aí fora. Para nós, um grande mentor aqui nos Açores. Um grande mentor. Para além de ser uma referência, não é? Por tudo, pelo tipo de pedagogia que ele quis também instalar no movimento e por aí fora, é preciso haver sempre alguém que ponha as coisas a mexer. E neste país, como tu sabes, isso é muito difícil. É muito difícil haver alguém que tenha este espírito, lá está, também de empreendedorismo, para pôr as coisas, para fazer as coisas acontecer. E o Eduardo Salavisa era, digamos, completo nisso. Fazia essas coisas todas e até com gosto. Não é o único, há outros. Pronto, e é o que este desenho que está aqui obrigou-me a andar ali durante uns dias no Martim Muniz, a tentar falar com a comunidade chinesa, que é bastante, que empreende ali, parte do Martim Muniz. É uma coisa que é engraçada, que é, nós não pensamos muito nisso, ou eu não pensava na altura, que é uma espécie de revitalização do comércio local, e nós queremos que Lisboa seja uma cidade que mostre que assimila e aceita os estrangeiros que escolhem cá viver.
Portanto, é aqui uma, é tudo, Achei, foi uma grande misturada essa reportagem, por isso é que eu trouxe, marcou-me muito. Por achei, exemplo, achei curioso, desculpa interromper-te, isso, achei isso, curioso ontem teres-me dito que os chineses não falavam português por perfeccionismo. perfeccionismo. Porque quando nós andámos ali a desenhar as pessoas são curiosas, não é? Mas os chineses são muito, muito, muito cautelosos em tudo. Mas eu consegui perceber, porque os mais novos já estão mais, digamos, dentro daquilo que é uma sociedade Mais ocidental, não é? integrados também. Mais integrados. E eles explicavam que os pais não falam a língua por essa coisa, porque eles são tão perfeccionistas que eles não querem falar o português de uma maneira errada. Por isso é que continua a haver esta barreira linguística, mas é um detalhe dos muitos que eu, na altura, achei graça, não é? É um detalhe, Zé, que o desenho te ajudou É, é, a encontrar. Isso é mais uma vez uma das valências desta atividade. Esta página é uma página muito dinâmica e tu vais nos falar sobre ela. Claro que as máscaras nos fazem logo situar no tempo. O espaço nós percebemos pelos objetos, pelos utensílios, não é, presentes no desenho. Queres-nos falar desta página, José? com muito gosto, porque isto foi um desenho. Isto é um desenho. Daqui a uns tempos, Isto é um grande Alexandre. desenho. Isto é história. Isto é história. É isso. Daqui a uns tempos vamos estar todos arrependidos de não termos desenhado ainda mais estes tempos de peste, não é? De Sim. peste. Quando nós vamos à internet ver desenhos das pestes antigas, não é? Ficamos. Esses desenhos são reveladores daquilo que foi. Como é que as coisas aconteceram, não é? E nós hoje em dia devíamos ter, penso eu, se bem que há muita gente que desenhou fazer desenhos, mas devíamos ter ainda insistido mais neste ponto e deixar um documento gráfico à séria para a posterioridade sobre esta última peste, não é? Pois. E aqui nesta altura foi mesmo no momento em que as pessoas estavam confinadas, só podiam ir às compras, efetivamente, não era? E pouco mais. Portanto, Por isso é que eu vou guardar, eu daqui a uns anos vou olhar para este desenho e eu vou achar, eu vou sorrir, porque o que está aqui é uma bicha, lembras-te das bichas? As bichas, como nós chamávamos, depois deixou de usar bicha, por passou a causa ser do. menos. Começou a ser um termo mais ou menos pejorativo e as pessoas começaram a dizer fila, mas eu digo sempre bicha, digo bicha de pessoas, É bicha porque de é bicha mesmo. homens, pois, porque é. Então, sobre o desenho, ele foi feito olhando para a minha frente e rodando 180 graus e olhando para quem estava atrás. E depois os dois grandes grupos encontram-se ali a meio do caderno, não é? O que ainda amplia mais a fila e E essa tive dimensão da sorte, espera. tive sorte na composição do desenho. Claro que o que eu quis realçar aqui foi as bichas e também o tal azul bebê, o tal azul hospital, o novo azul, não é? Das máscaras cirúrgicas. E é isso. Eu acho que tu nessa coisa és de facto mestre, que é conseguir encontrar o elemento que marca o instante e que nos esclarece da situação. E esta página é uma página que, com poucos recursos, com poucos elementos, ela acaba por nos contar a história toda, sem palavras, não é? Portanto, eu acredito que ela venha a entrar mais tarde, não é? Quando se começar a perceber a importância ou a integrar estes elementos na história, porque isto é tudo ainda recente. Eu julgo que estes desenhos irão integrar certamente esses catálogos. Eu vou avançando, está bem? Nós vamos nos perdendo sempre na conversa. Ainda da pandemia, portanto. É uma imagem, podia ser uma ilustração também para os tempos que vivemos, porque é mais ou menos um desenho que tira tudo, deita tudo fora, menos aquilo que é
O que tem para dizer, não é? O essencial está. essencial, exatamente. Poderia ser uma ilustração sobre aquilo que são as fake news, não é? Porque esta coisa dos termómetros causaram grande polémica, porque dizia-se, uma enfermeira australiana um dia pôs na internet que esta coisa atingia a glândula pineal e não sei o quê. Então é mais ou menos, é um desenho altamente irónico, não só por causa da história que o sustenta, não é? Essa tal, mas também porque nós sabemos que é uma agressividade que é brincar, não é? Pronto. Portanto, é um desenho que eu me orgulho muito porque correu-me bem. Correm todos. Não. Há muitos que não correm Sim, nada mas bem. não se nota, não se nota. Não, porque Há uns é que correm melhor ainda, não é? E este é dos que não, está no top. a internet também tem isso de bom, que é as pessoas de facto não estão a vasculhar o nosso caderno. Nós estamos a mostrar aquilo que queremos e que normalmente são os melhores desenhos, não é? Mas também, isso também é pacífico. Pronto, e é isso, é o desenho do tiro na cabeça, não é? Sim, Não é, é não é quase tiro, uma arma, não é? É uma arma também. é uma arma em sentido também literal, não é? Capta energia, não é? E é uma coisa. Mas depois também remete para uma série de histórias, não é? Que nós acabámos agora aqui de falar. Aqui já um registro teu que já introduz sobreposição, colagem, outros materiais, aqui alguns recortes. Hum, Falas-nos nesta experiência, isto é Falas-nos nesta experiência, Zé. Este é um desenho, aliás, ainda está lá o símbolo, ali aquela mancha em verde, para uma formação. Uma formação, pronto, é um desenho que é uma espécie de cartaz para uma formação que foi anunciada na internet. Mas eu escolhi o desenho porque muitas vezes nós podemos atuar no caderno ignorando que ele que é um caderno. Ou dito de outro modo, podemos atuar num caderno sabendo que o caderno pode ser muito mais do que um caderno. Pronto, é isto. E o que é que isto quer dizer? Tanta conversa para quê? Porque nós podemos, exatamente através de utilização de materiais diversos, sair fora do formato, sair fora do retângulo, sair fora dos cantos do caderno. E esse detalhe, que é sair fora do formato, pode ampliar a vocação original do caderno, que é a tal sebenta do cotidiano. Eu acho isso muito interessante. É como se o caderno passasse muito mais a pertencer àquele grupo dos livros de artista, é? Um laboratório de experiências, ou então aproximar o caderno do campo do design gráfico e tentar levar o caderno ao limite, não é? Até que ponto é que eu posso atuar sobre o caderno, mantendo as suas características essenciais, que é esta coisa da continuidade das folhas, o antes, o depois, esta narrativa que o caderno possibilita, não é? Mas também, ao mesmo tempo, tentar espatifar o caderno, não é? Percebes? E foi por isso que eu trouxe este desenho. Não é uma coisa que eu faça muitas vezes, porque implica tempo. Parece uma coisa, parece uma montagem assim, foi feita à primeira, mas não foi. Tem ali muito tempo por trás, na colocação, no peso das formas, no que é contorno, no que é mancha-cor e por aí fora. Mas é um caminho possível para o caderno. Para o caderno enquanto objeto. É um caminho possível. Zé, diz-me uma coisa, eu há pouco não te perguntei isso. O teu gosto pelo lápis de cor aproxima-se da forma como tu utilizas o próprio marcador. Portanto, é pela rapidez que ele te permite, é porque é macio, porquê? Porquê o lápis de cor? O lápis de cor porque não utiliza água, percebes? A água, para mim transportar água quer dizer muita coisa, quer dizer que eu tenho que transportar muito material, não é?
porque a água é logo as aguarelas são os pincéis é o pano para limpar o pincel, e Depois é o depois faz papel, depois é o. a pele, tu sabes isso tudo. E o lápis de cor é uma coisa que é levezinha, mais uma vez, portátil, limpinha, limpinha e muito versátil. Tu consegues, como sabes, não é? Através de camadas, ter com 3 ou 4 cores, conseguir uma gama imensa de. E o marcador, eu gosto muito da linha no desenho, eu gosto muito da linha, do contorno assumido, gosto muito. Gosto, para além para mim ser muito difícil fugir, é essa segurança que o contorno me dá quando desenho, não é? Pronto, há pessoas que desenham uma mancha e eu tenho muita, mas mesmo muita inveja disso. Porque, na verdade, a realidade não é feita de contorno, é feita de manchas, não é? Mas eu utilizo o contorno e o lápis de cor porque rapidamente chega àquilo que quero. Não se pode acrescentar muito mais a isto. Por acaso, ali neste desenho há ali umas manchas, porque o marcador que eu uso, ali no Santo, isto é uma posição do Santo António, do Santo Padroeiro de Lisboa, ali em cima há uma mancha que é feita com a caneta de pincel, com a caneta d'água. Porque o marcador é solúvel. O marcador borra muito, borra, mas eu gosto disso. Eu gosto destes acidentes. Aliás, eu acho que é a parte mais importante dos desenhos, é aquela exatamente que tu não consegues controlar, não é? Claro. Tentas, bem, tu bem tentas, mas não consegues. E se a coisa corre bem, felizmente, pronto. Ainda na sequência dos limites do caderno, não é? Tu aqui dentro dos limites vais criar aqui uma panorâmica que se vai a ler já fora, portanto, fora da página. Tu foste passar para outras páginas para construir essa panorâmica. Este primeiro desenho é um desenho em que tu apareces. Um plano de tudo aquilo, eu próprio, Sim. o artista, e aquilo que está mais próximo. Depois, se calhar, é melhor dizer, podes ir passando, não é? Passar. Um plano intermédio. Portanto, estás na praia, que é também praia, outro tema recorrente. Recorrente, é desenhar aquilo que é a atividade mais importante da espécie humana, que é não fazer nada. É o que se passa numa praia. É um plano intermédio, também não tem assim grande novidade, filtradíssimo, não é? Tanta informação que lá está. E depois um último plano, que é um helicóptero. Que é quase jornalismo. É quase jornalismo, se calhar depois quando mostrares a montagem, lá está, isto também são desenhos que foram feitos, eles funcionam individualmente, e eu queria que eles funcionassem individualmente, e queria que também funcionassem quando fossem colocados na vertical, para dar esta panorâmica, que era muito difícil eu fazer isto de uma vez só, não é? Pronto. Mas este desenho, ele tem ali um truquezinho, claro. O primeiro desenho a ser feito é o do primeiro plano, depois eu viro a folha, viro a página e marco na página a seguir, nas margens do caderno, o sítio onde o outro acabou, o desenho anterior. Pronto, porque senão a coisa sai um bocadinho desajustada e já não funciona esta justa posição, não é? Mas é um desenho que tem uma história por trás, porque é um desenho da praia, é um desenho daquilo que é um ambiente pacato e sossegado de uma praia, não é? E de repente aparece ali aquele helicóptero que faz assim uma espécie de confusão, não é? E o helicóptero que está lá, ele está lá porque era uma zona anormalmente, neste ano, isto é de 2018, aí, penso eu, foi um desenho feito ali na Trafaria, que é uma praia da outra margem do Tejo, e essa zona estava a ser assediada com incêndios, uma coisa completamente anormal para a época, porque isto já é setembro. Então eu sabia que havia qualquer coisa que estava a acontecer fora do meu campo visual, uma tragédia, os incêndios, mas e o helicóptero funciona mesmo como nesse sentido, que é, eu não consigo ver, sei que está a acontecer, portanto aqui está o indício. É um desenho que eu acho piada esta montagem destas 3 duplas páginas, não é? Para criar aqui uma sequência vertical
estas E, o- panorâmicas. e, o- e, o- e a importância do helicóptero neste ambiente pacífico, não é? Que é por contraste. Eu Cria acho que os aqui teus desenhos. cria aqui uma espécie de ambiguidade, não é? E de tensão. Há sempre uma tensão entre os elementos, às vezes até no discurso, não é? Há aqui sempre umas relações que tu vais estabelecendo. José Louro, como nós já estamos a 45 minutos da nossa conversa, Embora, o tempo, o tempo voa. é bom, mas Ah, agora estou a gostar muito, pá, está muito, é bom. Esta vamos. iniciativa, Alexandre, tenho que dizer antes que me esqueça, muitos parabéns por esta tua iniciativa, porque é destas coisas que o movimento também continua. Obrigada, Zé, mas ela depende é de vocês. É tudo, é toda a gente que está a fazer isto. Olha, nós vamos começar por mostrar algumas páginas que ilustram o desafio que tu tens para nos propor, que é feito à imagem da tua forma de ver, não é? Queres. Sim, rapidamente, tu pediste-me exercícios que tivessem a ver com a maneira como eu desenho. É difícil para mim, porque é difícil sistematizar, digamos, né? Pôr assim no enunciado aquilo que eu faço muitas vezes e não penso, né? É intuitivo. Mas pronto, vamos lá a isto, meninas e meninos. Então, a primeira coisa é, tentem combinar duas ou mais formas numa só coisa, de maneira a deixarem ainda algumas características daquilo que eram as formas separadas, por assim dizer, e tentar que a nova forma tenha também um novo significado. Eu já tinha dito isto à Alexandra, melhor é nós arranjarmos um exemplo de outro campo, por exemplo, na linguística. Existe uma combinação que permite arranjar novos significados para coisa que, por exemplo, eu penso que se chama justapor, não é? Duas palavras que querem dizer duas coisas e quando estão juntas significam uma terceira coisa. Por exemplo, arco-íris, pontapé, não é? É um terceiro significado que ainda remete ligeiramente para o significado original das duas palavras, mas que tem um novo, tem outro sentido, não é? tem outro sentido. E aqui neste desenho, portanto, combinar é sempre tirar coisas fora, não é? É tirar linhas, é tirar manchas, é reduzir a informação. Porque muitas vezes até é redundante. Repara, há muita coisa que nós podemos sugerir no desenho, sem de facto temos lá a coisa desenhada. Pronto. E aqui, este processo, qual é o interesse? Estão vocês todos a perguntar, mas qual é o interesse disto? É porque o desenho assim pode ser mais eficiente naquilo que quer transmitir. E de facto, estas três figuras que foram juntas, combinadas aqui, quase como se fosse só uma, estão todas a passar pela mesma situação, que é a tal espera num gabinete médico por causa da pandemia, e por isso é que está as manchas das máscaras a azul. É tentar arranjar novos significados para coisas que isoladamente são aparentemente banais. Não sei se vais passar. Vou. É a mesma coisa. Aqui tem um detalhe, que é aquela forma que está em primeiro plano, que está inacabada. E como nós falámos ontem, quando as coisas estão inacabadas, o nosso cérebro gosta de coisas estáveis, não é? Regulares, controladas. Obriga-nos a pensar, não é? E a tentar. Obriga-nos a completar mentalmente o desenho. E quando nós estamos a fazer isso, estamos a convidar a pessoa que está a ver o desenho para participar no desenho, para ser também um interveniente, um protagonista quase do desenho. E neste caso, Zé, tu quiseste, curiosamente, tu quiseste dar mais importância, provavelmente, àquela senhora. Não sei se é só aquela senhora, porque depois dás aqui um pouco de cor ao sapato da personagem que tu não desenhas. Portanto, há sempre uma brincadeira. Eu acho que os desenhos são sempre bem humorados, os teus trabalhos. Quando não são críticos, eles têm sempre uma certa boa disposição sobre tudo isso, julgo eu. Diz. Não, eu ia te dizer, como existe a eliminação de partes dos objetos, não é? A leitura é menos imediata e isso torna o resultado final mais subtil. Subtil, é como te disse, obriga a um segundo olhar, não é? Tornando o espectador também parte do desenho.
E agora que falas disso, realmente há aqui, tem que haver um ponto focal, tem que haver um ponto, tem que haver um protagonista no design. E o protagonista aqui, de facto, é a minha colega que está ali em segundo plano, com aquele perfil assim meio carrancudo. Depois há aqui também uma ironia, não é? Uma coisa quase que é, mas como é que a posição da pessoa que está em primeiro plano, que está marcada pela cor do sapato, não é? Mas que o resto é deixado em branco para não atrapalhar aquilo que é o ponto focal, que é a tal Aquela figura. aquela figura. Isto é agora Mas que nós depois há aqui um equilíbrio entre aquela figura, portanto, depois há aqui exigências compositivas da tua parte, porque isto não acontece ao acaso, não é? é muito importante. Eu gosto que as coisas saiam equilibradas. Gosto de ter uma composição, exatamente porque ela é reduzida ao mínimo. Portanto, é muito fácil arranjar, equilibrar qualquer coisa no caderno quando nós tiramos quase tudo, não é? E deixamos pouca coisa para equilibrar. Assim é muito, torna-se fácil. Não sei se. A seguir, trazes outro exemplo. É outro processo de combinação. É mais uma vez uma combinação e esta é ali naqueles bonequinhos que estão ali em cima de canto superior esquerdo. É aquilo que nos computadores, a ferramenta do CorelDRAW, que é o trim, que é quando duas formas se sobrepõem. Trim quer dizer aparar. Quando duas formas se sobrepõem, o que é comum desaparece. E lá está, o resultado final tem que ser ligeiramente diferente daquilo que eram as duas formas quando estavam sobrepostas. Eu vou avançar. Vais avançar aqui neste segundo desenho, percebe-se melhor o que eu quero dizer. Quando há sobreposição da perna daquela rapariga, daquela moça que está ali deitada na chaise longue na praia, por acaso é uma piscina, aquilo que era comum, que era a perna e a toalha, desaparece. Mas o contorno da perna passa a pertencer ao objeto que estava sobreposto, não é? Que é a toalha. Este é um bocadinho mais difícil. Este é um bocadinho mais difícil. Sim, ontem ao ver estes desenhos, apercebi-me que tu usas aqui, não sei se é intencionalmente, mas algumas dos princípios da Gestalt, não é? Que tem a ver, um deles é como é que é o a lei do fechamento. Do fechamento, não é? É a lei do fechamento. Eu, por acaso, isto é propositado, é um assunto que me interessa, essa coisa toda da percepção visual, como é que o cérebro completa, quais são as possibilidades que nós, enquanto desenhadores, podemos, até que ponto é que nós podemos brincar com coisas que nós sabemos que funcionam sempre, porque fazem parte, não é, da nossa maneira de ser. E na verdade tiras partido exatamente desse conhecimento, não é? Ou seja, és um manipulador. Sou um verdadeiro... Estou aqui, é outro desenho em que eu estou também a brincar com isto tudo, porque tirei ali a cabeça àquela personagem que está ali em segundo plano. Aí tirei também o braço, agora é que estou a ver, ao que está em primeiro plano. Mas a figura do boné vermelho acaba por definir está atrás, exatamente. Está atrás, não é? Portanto... existe. A do boné vermelho, estás a ver, isto aqui é aquela coisa do trim, do aparar, não é? As formas quando se sobrepõem, uma delas desaparece, mas mantém a fronteira, não é? Mantém a sua fronteira, o seu contorno, que entretanto passa a pertencer e a definir, por conseguinte, a forma que estava atrás. Pronto, isto é uma combinação das duas coisas, do combinar e do aparar. É um desenho que, lá está, demora tempo a ler, não é? Obriga uma segunda leitura, talvez até uma terceira leitura, para quem tenha paciência, evidentemente. E tentar aqui perceber esta ambiguidade entre figura e fundo, não é? O que é que eu tiro, o que é que eu deixo, o que é que eu combino, e por aí fora. E nós percebemos a existência do chapéu, da haste do chapéu de sol, pelo recorte no corpo da figura feminina, é curioso. Portanto, não precisaste desenhá-lo todo para que ele se possa efetivamente determinar no desenho. Isto é um jogo. Portanto, é um jogo. É um jogo que tu fazes. É um jogo que eu faço, mas que leva tempo, atenção. Sim. Não estou a achar... Não é isso. Isso é porque é importante, porque eu gosto...
de facto, como os meus alunos perguntam muitas vezes, porque me veem desenhar, os meus alunos veem-me desenhar, e eu acho que isso é muito importante para a maneira como os alunos olham para o professor, na disciplina de artes visuais, não é? Que é, se tu desenhas ao pé deles, eles começam a olhar para ti, eles olham para ti de outra maneira. Pois é. Diferente das outras pessoas que não desenham. Mas isto não é uma questão de ser vai, é mesmo assim. E eles perguntam, ó professor, e eu digo, no fim da aula digo-vos qual é o segredo para desenhar bem. E eles, então qual diga lá, professor, já está a tocar. Eu digo, o segredo para desenhar bem é desenhar. Claro. Só se desenha desenhando, não é? E estas coisas todas que eu faço aqui nos desenhos requerem treino, não é? Requer o treino, não só, como tu sabes, um treino que é a ligação entre... É um treino visual, muito mais do que propriamente virtuoso, ou de virtuosismo, ou de saber desenhar muito bem. Os desenhos, este desenho necessita de tempo para ser lido, para ser degustado, não é? Tal qual uma boa refeição, ou tal qual um bom vinho, não é? Precisa de tempo para ser completamente digerido. Zé, Eu gosto muito a questão do tempo dá-me a mim uma deixa enorme, que é, desculpa, nós temos que acabar a nossa conversa, nós estamos a 4 minutos e eu não gostaria de ter que cortar depois no vídeo a nossa conversa. Eu agradeço-te imenso. Certamente que houve muita coisa que ficou para trás, que acho que tu tens muito para dizer sobre o desenho e sobre, não só sobre o que tu fazes. E nestes desenhos que aparentemente são rápidos, eles mostram precisamente o contrário. Portanto, eles mostram um domínio, um saber que será a inveja de muita gente, certamente. Não me digas isso, não me digas isso. Digo. Agora, Zé, eu agradeço-te a tua disponibilidade. Eu é que agradeço. Agradeço a todos os que estiveram e peço desculpa pelo incidente de ontem, de termos ficado sem som. Agradeço novamente ao Zé por ter repetido esta conversa, que não foi igual, apesar de tudo não foi igual, e que nos dá sempre esta coisa de conversar na hora, que também é importante. Obrigada, Zé. Vou seguindo os teus desenhos à distância, com muito gosto, e espero que as pessoas se sintam desafiadas pelo teu exercício, que é magnífico e que nos leva a pensar muito sobre aquilo que nós podemos de facto fazer no caderno. Obrigada, Zé. Até um dia destes. Até um dia destes. Fica bem. Obrigado.